Sabe, quando a gente ouve falar em estoicismo, geralmente vem à mente aquela imagem de uma pessoa, uma pessoa de uma rigidez emocional quase robótica que suprime os sentimentos. Mas e se essa ideia estiver completamente errada? E se, na verdade, for um sistema completo projetado para nos ajudar a entender e a navegar o próprio universo? Hoje a gente vai mergulhar fundo na estrutura dessa filosofia para descobrir o verdadeiro poder que essa sabedoria antiga tem. Olha só, na cultura popular de hoje, o estoicismo virou quase um sinônimo de life hack, sabe? Uma poça d'água de autoajuda. Mas a filosofia original, essa é um oceano profundo. Um sistema de pensamento super vasto e complexo que vai muito, mas muito além de um simples não se preocupar. Então, fica a pergunta: o que é o estoicismo de verdade? Para a gente responder a isso, a gente precisa ir além daquelas frases de efeito e tentar entender o estoicismo como ele foi pensado na origem, um sistema completo para viver. E olha, esse sistema começa num lugar bem inesperado. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, nossa história não começa lá com o famoso imperador romano Marco Aurélio, não. Ela começa séculos antes, lá em Atenas, com um filósofo chamado Zenão de Cítio. O Zenão e os seguidores dele se reuniam num lugar, um pórtico público, chamado Estoa. E é daí, claro, que vem o nome estoicismo. E eles usavam uma analogia muito poderosa para explicar o sistema de pensamento deles. E essa analogia, pessoal, é a chave de tudo. Pensa só. A lógica é o muro que protege a mente dos pensamentos irracionais. A física é o entendimento do terreno, ou seja, da natureza do universo. E a ética? Bom, a ética é o fruto, o resultado de aplicar essa mente clara à realidade. O ponto principal aqui é: não dá para ter um sem os outros. Então, vamos começar com as árvores, com a física. A visão de mundo dos estoicos era bem radical para a época e, sinceramente, continua sendo até hoje. E essa visão moldava absolutamente tudo em que eles acreditavam. Para os estoicos, o universo não era um acidente, um caos. De jeito nenhum. Era um sistema perfeitamente ordenado, racional, quase como um superorganismo inteligente. E a força que guiava tudo isso, essa razão universal, eles chamavam de Logos. Eles realmente acreditavam que o universo era um organismo vivo, único, e que as nossas vidas individuais eram só uma pequena parte de um plano cósmico gigantesco. Ok, se o universo é racional, então a nossa mente, que faz parte desse mesmo universo, também tem essa capacidade para a razão, certo? Isso nos leva direto para a lógica, que é a arte de treinar a mente para conseguir ver o mundo com total clareza. O sábio era, assim, o ideal estoico, uma pessoa que consegue ver o mundo com uma clareza perfeita, sabe? Livre de erros, de ilusões, um ideal a ser buscado, mesmo que eles soubessem que era muito raramente alcançado. Zenão usava um gesto bem simples com a mão para explicar os estágios do conhecimento. E tudo começa aqui, com a mão aberta. Isso é uma impressão sensorial, a informação bruta que chega até nós do mundo. Depois, o próximo passo, a gente fecha a mão num punho. Isso representa a compreensão. É o momento em que a mente agarra aquela impressão e concorda com ela, aceita como verdadeira. É o ato de julgar a informação que a gente recebeu. E, finalmente, a outra mão agarra esse punho com força. Este é o conhecimento certo e inabalável. O que é fascinante aqui é que os estoicos acreditavam que esse estado era extremamente raro, sabe? Era o domínio do sábio, que não só entende a realidade, mas segura essa compreensão com uma certeza absoluta. Então, o ponto crucial é exatamente este. Como a visão de mundo sobre como o universo funciona, a física, e uma mente treinada para enxergar com clareza a lógica, a gente pode, finalmente, colher o fruto. E entender como viver bem. O objetivo central da ética estoica é um só: viver uma vida de virtude. E para eles, virtude era viver em harmonia com a nossa natureza racional. Todas as nossas ações deveriam ter como objetivo a prática dessas 4 virtudes aí. E a ferramenta talvez mais famosa para alcançar essa virtude é a tal da dicotomia do controle. A ideia é bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Focar toda a nossa energia naquilo que a gente pode, de fato, controlar. Nossos pensamentos, julgamentos e ações. E aceitar com calma e serenidade todo o resto. Essa prática de falar de forma consciente, sabe, reflete diretamente uma mente mais calma, mais clara e focada na ação racional e não na reação por impulso. Porque, no fim das contas, a linguagem que usamos acaba moldando o nosso pensamento.
E o mais legal é que essa filosofia não era só para estudiosos trancados em torres de marfim. Pelo contrário, era um guia prático para pessoas de todos os tipos de vida. Pensa bem, o fato de um ex-escravo, um político super influente e um imperador romano terem encontrado consolo e orientação na mesmíssima filosofia, isso mostra o poder universal dela e como ela se aplica a qualquer condição humana. E hoje, o estoicismo ressurgiu com tudo, mas muitas vezes de forma meio fragmentada. O perigo é pegar só o fruto, a ética, e ignorar a lógica e a física que sustentam tudo. Sem essa base, a ética perde seu verdadeiro poder e vira só mais uma técnica de autoajuda, entende? O objetivo estoico não é ter uma vida sem problemas. É o oposto. É usar os problemas como combustível para a gente poder demonstrar virtude. O obstáculo não é algo a ser evitado. Ele é a própria matéria-prima para a gente praticar a filosofia. Entender o sistema inteiro, o muro, as árvores e o fruto, nos permite fazer muito mais do que só lidar com as dificuldades. É um convite para a gente participar de forma sábia do desenrolar do cosmos, tocando a nossa parte nessa grande sinfonia que é a vida.